Pode sentar, por gentileza. Sempre a gente tem que lembrar que nas madrugadas Deus ele tem um costume de acelerar muitos processos. Porque na madrugada é referente a renúncias, a verdadeiramente sacrificar nossa carne em todos os aspectos. Então sempre esteja com uma caneta, um papel, não deixa sono te roubar, se for necessário levanta, dá uma andada, tá? Mas saiba que você está aqui é porque você quer chamar a atenção de Deus. Estamos aqui para o nosso objetivo, o nosso propósito nesse mundo tem um propósito específico, o propósito de copiar a Cristo. Seguir a Cristo em todos os sentidos, todos os aspectos. Se a Bíblia nos mostrasse como Cristo anda, teríamos que imitar a forma dele andar. Se a Bíblia nos mostrasse como ele comia, a forma que ele manipulava, nós temos que manipular da mesma maneira. Porque não é imitar somente na parte das atitudes, mas imitar em todos os aspectos. Porque nossa imagem e semelhança é de Cristo. E se nossa imagem e semelhança é de Deus, temos que entender que Jesus, quando esteve aqui, ele era o quê? Ele era Deus em carne e osso, a forma humanizada. E no livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, na versão NVT, a palavra diz: vocês, porém, são um povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não tinham identidade como povo. Agora são um povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, agora recebem misericórdia de Deus. Antes vocês não tinham identidade. Às vezes a gente começa a analisar que tem muitas coisas que pegamos que não faz parte 100% do que Deus ele tem para nós. Então, se eu não acredito que eu sou um povo santo, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, não irei me posicionar de uma maneira que levarei a pessoas a verem isso. Repita comigo: nosso modelo é Cristo. Nossa identidade em Deus é composta por 5 características. Então, nesse momento, eu peço que você anote, se você tiver uma caneta, para você não se esquecer. A primeira característica, o que Deus falou, a parte primária. O que Deus falou na palavra dele que sou. O que Deus falou tem que derrubar todas as outras coisas que falaram de mim. Se essas coisas estão batendo de frente, contradiz o que Deus está falando para mim, o que eu sou, então está fora da palavra. Se os decretos que colocaram na minha vida é contrário dos decretos do que Deus colocou para a minha vida, então está contrário, então eu tenho que tirar isso da minha vida. Você tem que encerrar, porque isso não cabe mais na sua vida. Você tem que ficar o que Deus falou que você é. A segunda coisa, o que aprendemos com os nossos pais. Sempre temos que lembrar que a segunda característica é o que nós carregamos desde a nossa infância. Pois os nossos pais receberam um padrão. Receberam uma identidade e vemos que muitas vezes esse padrão é seguido por muitas vezes uma bênção hereditária ou muitas vezes uma maldição hereditária também. Então, a gente vive situações quando você vê que o seu avô comia de uma forma, gostava de comer, mas seu pai já mudou a forma de fazer algo. Então, com pequenas mudanças, mas mesmo assim a essência errada, ainda estamos vivendo.
E fomos criados e formados para agradar os outros. Infelizmente, nós fomos criados para depender de imagem, para trabalhar em algo para agradar, sempre fugindo da nossa essência, distanciando das nossas características fundamentais cristãs. Então, não é primeiro, eu sou exemplo do que muitas vezes a gente entende o que quando você nasce e você vai crescendo, vemos que os nossos pais, tio, avós, sempre vão colocando as profissões que a gente deve seguir. Então eu tenho certeza que você já ouviu, olha, você só vai ser bem-sucedido se você for médico. Você só vai ser bem-sucedido se você for advogado, se você for engenheiro, se você arrumar um concurso público, se você for funcionário público. Você só vai ser bem-sucedido se arrumar um carguinho ali no Banco do Brasil, você arrumar um cargo ali na Petrobras. Por quê? Porque é seguro. Sempre o mundo fica buscando esse tipo de estabilidade fora da palavra de Deus. Achando que estabilidade é uma profissão, porque muitas vezes a gente vê que isso é totalmente uma enganação. Às vezes você consegue um cargo público, às vezes você consegue ser bem-sucedido profissionalmente, mas está lá no quarto, quinto, sexto casamento, cheio de problemas, problema na saúde, problema emocional, vive se escondendo, vive inseguro, se sentindo incapaz, vive pensando coisas que estão fora da palavra de Deus. Por quê? Porque acha que a parte financeira é o que decreta toda a sua vida. Por que a gente vê que o culto de segunda-feira vem mais gente do que de quarta? É porque não dá? Não, é porque a pessoa vê que a parte financeira é mais importante. Entende que o que a Bíblia diz que o dinheiro rege, move, realmente é real. A pessoa esquece o que rege a tua vida, tem que ser a palavra de Deus e o que Deus falou que você é. Terceiro, a cultura da nação. Terceira característica, a cultura do país, a cultura da nação. Aquilo que o país se caracteriza, a bispa ainda estava falando numa pregação, que quando ela estava lá no deserto, lá no meio do nada, ouviu um beduíno ainda gritar, Romário, Romário, começou a gritar, porque tinha uma época, quando ela iniciou, isso aí era aquela época auge, né? O auge do Romário. Então, a gente percebe que quando um estrangeiro, né, fala do Brasil, né, só lembra o quê? Brasileiro sambando, brasileiro bebendo, brasileiro com uma bola de futebol na mão. Então, a gente é caracterizado pelo quê? Pela característica que o país, ele rege. Então, a gente vê em cada país tem uma característica, e não é diferente o Brasil. Sempre aquela coisinha errada, aquele jeitinho brasileiro, né? Aquele povo, né, que sempre, infelizmente, chega atrasado em tudo, sempre tem uma justificativa para tudo, sempre tem uma desculpa para tudo. Mas nós defendemos, nós amamos nosso país. Mas a gente vê que tem coisas que a gente não pode aceitar para a nossa vida. Quando você faz um paralelo entre dois países, você pega um paralelo entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos, muitas vezes, nós vemos que a cultura lá é você se inspirar nos vencedores, se inspirar nos atletas olímpicos, se inspirar nos heróis de guerra. Mas aqui a maioria se inspira aqui em malandro, aquele que faz aquela coisa, aquele esqueminha. Se um não fez, por que eu tenho que fazer? Isso não muda nada na minha vida, então por que eu vou fazer se o cara lá em cima não está fazendo? E pior, muitos, infelizmente, ao invés do que se inspirar naqueles que estão vencendo, é o contrário. Aqui o brasileiro, muitas vezes você vê que, ao invés de se inspirar e torcer pela vitória, né, ele tem inveja, ele quer que o cara caia, né, começa a queimar, coloca defeito, né, colocando peso. A gente vê isso muito evidente, né, para quem acompanha futebol, a gente vê muito evidente isso. Quando joga o quê? Algum time brasileiro e algum time argentino, os caras torcem para o argentino.
Quando vê algum time que é diferente do dele, ele torce, ele solta rojão quando o outro torce. Por quê? Porque não é, não é o país que está vencendo, é o time que está vencendo. Então prefere o quê? Que um estrangeiro ganhe, né? Prefere que os outros invadam, como aqui o povo aqui vive escrevendo salve a Amazônia, prefere que os outros países invadam a Amazônia só porque pode de alguma forma diminuir o presidente. Então essa coisa que a gente não pode ter essa característica. Essa característica é algo assim que vem para impregnar e nos influenciar, mas a gente tem que rejeitar. Quarta característica, a forma que enxergamos a nós mesmos. Me vejo como uma pessoa incapaz, muitos se veem como uma pessoa eu não posso, eu não consigo, eu não mereço, eu sou menor, não sou capaz de conquistar, não serei feliz em nada. E muitas pessoas ainda, se eu não mereço, pega o dinheiro, quando recebe o dinheiro, quando recebe o salário, já começa a gastar, porque não se sente merecedor desse salário. Eu já falei ainda sobre a mentalidade da escassez. A pessoa às vezes, ela chega com essa mentalidade por ter passado muita dificuldade na vida. E quando chega dentro da igreja e começa a vencer, e começa a conquistar, e começa a comprar, e começa a ser bem sucedido, quando vem uma situação específica, como a gente pode falar, pegar um exemplo agora da pandemia, o que a pessoa faz? Desculpa. A pessoa, ao invés dela entender que ela já não é aquela pessoa, aquela situação, aquele travamento no negócio dela, que não começa a entrar, vem aquele gatilho da escassez de novo, e ela começa o quê? Começa a desesperar, começa a mandar a gente embora, começa a acreditar que vai voltar para a miséria, que não entende que Deus que está no controle, que isso é só mais um teste, e aquilo mais uma vez vai impregnando mais nela. Ao invés dela aproveitar essa oportunidade de mudar a mentalidade, ela está mais uma vez recebendo e afirmando e sentenciando novamente essa crença de escassez que ela já trouxe. Mas Deus já colocou na cabeça dela, a tua crença, a tua mentalidade tem que ser de transbordar, de ser próspero, de entender que Deus que está no controle. Quinta característica, a forma que as pessoas nos enxergam. A sentença que as pessoas colocam sobre você, se você não sabe quem você é, você acaba acreditando em tudo que as pessoas falam de você. Você pega como verdade absoluta qualquer galho seco que vem falar para você, esquece que Deus disse quem você é já e vai vivendo uma vida travada. Por quê? Porque começa a ter medo de opinião, começa tudo te guiar, começa a fugir dos confrontos e muitas vezes se esquece dos seus valores, o que realmente deve importar. E aí eu te faço algumas perguntas. O que tem valor para você? O que tem poder sobre você? O que importa para você? Então, gente, se eu não souber responder o que Deus fala sobre mim, o que Deus pensa sobre mim, o que realmente eu acredito, se você acredita em tudo que Deus fala para você, se você acredita mais na palavra ou que na tua família, nas suas sentenças, no que o médico disse, no que os economistas, os analistas, os profissionais, os especialistas estão falando. E exatamente, infelizmente, acontece para sermos uma sociedade cada vez mais fraca, cada vez mais insegura. E a gente tem que lembrar que toda essa situação, todas essas características, têm o objetivo principal, tirar você da essência que Deus te criou. Se você não se entende, não sabe a sua essência, você começa a procurar coisas fora da palavra. Muitas vezes a ignorância começa o quê? Travar a tua vida.
E temos que tomar cuidado, pois nós mesmos já fomos determinados e determinando coisas sobre os nossos filhos. Muitas vezes a gente vê que mães, quando a criança já começa a andar e tem algum tipo de característica, algum ato pontual, essa mãe, esse pai já começa o quê? Já começa a sentenciar o filho. Esse aqui é mais agitado, esse aqui é mais quieto. Esse aqui é mais bagunceiro, esse aqui é mais comportado. Esse aqui é mais atirado, esse aqui é mais retraído. Ah, esse aqui é mais devagar, não, esse aqui é mais tímido, esse aqui tem mais vergonha. E começa o quê? Já determinar coisas e vai colocando o quê? Mais uma vez coisas ao invés de trabalhar a essência da criança, entendendo as linguagens do amor da criança, entendendo o que realmente ela precisa, se é um ato de afirmação, se é um tempo de qualidade, e começa cada vez mais a atrasar mais uma geração corrompida, fugindo da essência que Deus criou para cada um das nossas vidas. Então, infelizmente, muitos pais estão alterando o destino dos seus filhos. Por quê? Porque não entendem a palavra, não praticam a palavra, estão vivendo situações e não estão aprendendo, e quando o filho age de uma forma igual, ela começa a brigar, ele começa a questionar. Começa o quê? Olha, mas por que você está fazendo isso? A palavra de Deus não está falando isso, mas quando ele vê você fazendo, ele está copiando exatamente aquilo que você está dando exemplo para esse pai, para essa criança, para esse filho. Então, é sempre bom, por exemplo, quando comecei a entender que eu precisava, entender que o meu pai só tinha aquilo, que ninguém pode dar o que não tem, e entender que se tivermos a oportunidade de aprender coisas mais cedo, poderemos ter evitado muitas coisas na nossa vida, e eu acredito da mesma maneira que eles. E no caso do meu pai, eu vivi coisas que por muito tempo, eu o quê? Coloquei culpa nele. Eu tive situações com o meu casamento, tive situações com o meu filho, do meu filho mais velho. Por quê? Porque eu coloquei que ele era culpado de tudo que eu estava vivendo, e realmente ele era. Mas você não exige, você não começa a chutar um cachorro exigindo que ele fala, se ele não sabe que ele pode falar. A gente tem que entender que a consciência precisa haver, porque senão a culpa não existe. Você não pode questionar um cego se ele é cego. Você não pode questionar um mudo se ele é mudo. Então, a partir do momento que você entende que precisa plantar misericórdia, e a geração que passou, que fez você ser essa pessoa, é uma geração que também sofreu coisas. E a gente tem que o quê? Cada vez mais seguir e colocar mais força para romper essa nova geração. Entender que nós somos governantes, nós somos embaixadores, temos que sempre nos colocar como líderes e autoridade que somos, porque isso está na palavra do Senhor. Quando sabemos quem somos, ninguém te impõe algo que está fora da palavra. Você não se torna mais manipulado, você não é mais gado, você não é mais rebanho, você pensa pela cabeça, pela sua cabeça, pela cabeça que foi formada em Cristo, não fica vivendo na cultura do pânico, não fica escravizado pela mídia. Hoje eu ouvi uma frase do presidente que eu achei muito interessante. Ele falou, eu cancelei todas as revistas, cancelei e mandei cancelar também de todos os seus liderados. Então ele mandou cancelar todas as revistas, todos os jornais, todas as assinaturas. E cada vez mais a gente tem que se entender que eu não posso mais ser levado. Eu pego, muitas vezes, e vejo as pessoas sendo levadas pelas redes sociais. E a gente tem que entender que eu tenho que tomar as rédeas da minha vida.
Entender que eu que tenho o controle. A palavra diz, aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 8, na versão NVI, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofia vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Na versão NVT, que eu achei muito interessante também, diz: não permitam que os outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais desse mundo e não em Cristo. Então aqui está dizendo muito claramente, a gente não tem que ser guiado pelas filosofias, pelas invenções provenientes do raciocínio humano. O raciocínio humano, quando está fora da palavra, é totalmente contrário, e muito pelo contrário, não te traz visão, te traz cegueira, traz atraso para a tua vida. A nossa mente tem que se tornar nossa. Repita comigo, nosso território. Se alguém entrar na sua casa, presta muita atenção no que eu estou perguntando agora. Se alguém entrar na sua casa e quiser ter uma atitude desrespeitosa, rebelde, grosseira, você vai deixar? Eu creio que você não irá permitir essa situação. A mesma coisa na sua mente. Coloca a mão na sua cabeça e repita comigo. Esse é meu território. Eu mando na minha mente. Agora, se você não ter uma identidade, se você for uma pessoa insegura, você irá deixar qualquer um governar a sua vida e automaticamente governar a sua mente. E, primeiramente, governa a sua mente e depois vai governar a sua vida. Pela falta do seu posicionamento, muitas pessoas estão ficando e deixando pessoas governarem, tendo poder. Porque quando nós sabemos quem somos, colocamos barreiras, colocamos limites. Daqui você não passa. Daqui você não vai desrespeitar. Esse muro aqui eu criei para defender o que eu acredito. Para defender todos os meus princípios e valores, o quê? Construídos na palavra. Então ninguém vai entrar na sua casa e ninguém vai entrar na sua mente se você não deixa. Se você deixar. Se você não deixar, ninguém entra. Se você deixar, vai entrar. E saiba que a pessoa não precisa bater na porta. Basta um furinho no teto de uma telha para começar a pingar. E aquele pingo, quanto mais você vai deixando sem consertar, mais ele vai alagando a tua casa. Mais vai alagando a tua mente. Porque começou com um pinguinho, mas depois já tomou toda a casa. Por quê? Porque ao invés de você encerrar e fechar o teu telhado, fechar a tua janela, arrumar as rachaduras da tua casa, você o quê? Está deixando, deixa que depois eu resolvo. Deixa que depois eu arrumo isso aqui. Agindo mais uma vez com o espírito da procrastinação. Ao invés de tomar uma decisão, daqui ninguém vai passar. Isso aqui é meu território. Isso aqui é minha mente. E eu tenho uma mente totalmente construída através da minha identidade em Deus. Quando sabemos quem somos, colocamos barreiras. E quando sabemos quem somos, nos posicionamos, marcamos território. Eu sei me colocar na minha casa, no trabalho, na rua, na pressão, na vida. Ninguém vai te colocar pressão. Ninguém vai te colocar o que? Acelerar as coisas na tua vida. Te colocar pressão, te ativar aquela vontade de ser amado. Porque se você encontra a sua identidade, você não precisa ficar buscando amor fora. Você não precisa ficar agradando as pessoas. Você sabe quem você é. Você sabe o que você precisa fazer. Porque tem pessoas que ficam... Por que você acha que tem pessoas que ficam se justificando tanto? Às vezes a pessoa tem um posicionamento e essa pessoa fica lá tentando, fica lá falando, fica lá perdendo tempo com essa pessoa. Por quê? Porque acredita que
Se aquela pessoa ela não pensar em entender a posição dela, ela vai ser rejeitada. Essa pessoa não sabe lidar com a rejeição. Por quê? Porque não tem identidade. Por quê? Porque fica preocupado com os outros. Quando sabemos quem somos, não ficamos perdendo tempo em buscar a visão, a mudança da visão do próximo. A Bíblia diz aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Não tem que se importar se os outros estão te achando louco, porque a loucura que Deus diz é a loucura da palavra. O que mundo, quando você não está sendo louco perante o mundo, você está o quê? No mesmo raciocínio do mundo. Mas se o mundo está te vendo como louco, é porque você já está no raciocínio de Deus. Você já está na visão que Deus quer para você. Automaticamente você está se posicionando. E o quê? Está no caminho traçado, perfeito, do que Deus tem preparado para você. Porque você está... Cada vez a gente percebe que pessoas que, quando entendem que é livre, as pessoas começam a entender também que eu preciso me libertar dessa vontade de cada vez mais agradar a família, de agradar... Meu bispo, você está querendo dizer que eu não posso agradar a família? Não, se a família, se o cônjuge te coloca numa posição para você decidir ou Deus ou eu, os filhos colocam uma posição, como eu já vi várias vezes, filhos manipulando os pais, fazendo os pais comprarem tudo, entrando em dívidas, situações que a gente sabe que em Deus, né, as coisas de Deus as coisas de Deus não traz confusão. E muitas vezes essas situações o quê? Leva a pessoa a ser manipulado. Por quê? Porque esse pai não se encontrou. Esse pai não tem identidade em Deus. Automaticamente o quê? O filho faz o que quer. O filho inicia o quê? Situações, greve de fome, greve de não sei o quê, para de falar, para de estudar, tem total controle sobre todas as áreas, com o pai, com a mãe. Porque se a pessoa não quiser acreditar, a gente vê que tem pessoas que perdem tanto tempo fazendo família, amigos, nas redes sociais, brigando em redes sociais, brigando em live, brigando com o pessoal da igreja, tentando o quê? Posicionar essa pessoa com a mesma mentalidade dela. E a gente não tem que mais perder tempo com isso. A gente tem que gastar nossa energia cada vez mais posicionando os nossos alicerces, as nossas colunas, os nossos pilares na palavra de Deus. Cada vez mais gastando a nossa energia ouvindo a palavra, conhecendo a Bíblia cada vez mais. Para quê? Para não ficar na mão de homem, para não ficar na mão de pastor, para não ficar na mão de missionário, de pregador, de homem revelação, de mulher revelação, daquela pessoa que aparece do nada e quer revelar a tua vida. Tenha a palavra em mãos. Busque o relacionamento com Deus. Porque cada vez que você tem um relacionamento com Deus, você o quê? Tem essa sensibilidade do Espírito. O Espírito fala mais no seu coração. O Espírito te guia mais, o Espírito te aconselha mais, o Espírito te encoraja mais, o Espírito te consola mais também. E cada vez que nós colocamos um basta, e não aceitamos ser manipulados pelas pessoas, também nós decidimos o quê? Não ser mais manipulado por elogios, pela família, por inclinações do pecado também, porque isso manipula, inclinações sexuais, pornográficas, ser manipulado por vícios, por críticas. Quantas pessoas que não sabem aceitar crítica, quando é criticado, perde o controle de tudo. Começa o quê? Fica apavorado. Pessoas sendo manipulados por filhos, por dinheiro, pela mídia, por redes sociais. Somente deixar Deus te manipular. Somente ser manipulado pela palavra. Se eu tenho alguma enfermidade, eu nunca vou desistir da cura.
automaticamente eu sei que eu posso possuir a cura. Automaticamente eu não fico na mão de pregador que promete a cura. Automaticamente não fico de curandeiro, daqueles que falam, não, se você pegar isso aqui, você vai ser curado. Se pegar esse óleo ungido, você vai ser curado. Se você comer esse pão, você vai ser curado. Se através da redenção da cruz, Deus já me entregou a cura, por que então existe tantas doenças na vida de cristão, de justo, que fala a palavra de Deus? Porque acredita na palavra, mas nunca possui a palavra. Quando você entende, e você tem a total possibilidade dessa confirmação do Espírito Santo, você começa a entender que até a sua linguagem, até a sua forma de orar, você começa a mudar. A gente começa o quê? A ter a mentalidade de o quê? Não pedir mais a cura, mas de agradecer a cura. Por quê? Porque isso já foi me dado. A palavra me garante isso. Você pega a tua Bíblia e você mesmo lê isso aqui. Você começa a entender que a cura já faz parte de mim. A Bíblia diz, se você tem alguém doente perto de vocês, ou seja, não deve ter. Porque se tiver, você tem que agir. Você tem que fazer. As pessoas muitas vezes têm mais fé na fé dos outros do que na própria fé. Por quê? Porque as fraquezas, a incapacidade, os pecados, a manipulação, a identidade está à frente da fé. As pessoas colocam mais fé nas orações do próximo do que na própria oração. Não acreditam na oração. Quantas vezes eu desci desse altar e as pessoas estavam lá esperando para fazer mais uma oração? Quantas vezes a bispa acabava uma pregação antigamente, descia, tinha 10, 15 para falar, e pedindo oração. Mesmo depois de ter feito orações, abençoando, determinando cura, aceleramentos. Por quê? Porque a pessoa não acredita. A pessoa não acredita do que Deus é o mesmo. A pessoa acredita que Deus tem filho favorito. As pessoas acreditam que Deus age com distinção. Porque se acreditasse que o Deus é o mesmo, e se acreditasse que tudo já está disponível a ela não ficaria na mão das pessoas. Ela teria o quê? Adquirisse o quê? Pegasse esse dom para ela. Eu posso determinar que eu vou ser curado e eu vou ser curado. Eu determino que eu vou o quê? Que esse cego vai voltar a enxergar, vai enxergar. Esse surdo vai ouvir. Esse mudo vai falar. Esse coxo vai andar, vai voltar a andar. Esse leproso vai se purificar. Essa situação vai andar lá, vai andar. Esse contrato vai ser assinado. Esse currículo vai ser aceito, ele vai ser aceito. Mas fica o quê? Questionando a Deus. Questionando tudo. Infelizmente, ainda tem pais colocando esse tipo de fé, esse tipo de identidade na cabeça das crianças. Colocando que, meu filho tem isso, ele é assim mesmo, tem que tomar remédio para déficit de atenção. A bispa já falou aqui, né, isso estudos ainda comprovam, que quantas crianças são mais imperativas mesmo, né? Eu fui uma delas, inclusive, com muita energia. E aqui, automaticamente, você tem energia, você tem muita energia, você o quê? Quando a energia está acumulada, você tem que gastar ela. Porque se você não gasta, você começa o quê? Não ter atenção nas coisas. Então, quando você gasta a sua energia, você começa o quê? Focar melhor, ter mais tempo para você entender. Mas não, mães o quê? Estão levando em psicólogos, em médicos, em pediatras, colocando o quê? Remédios, remédios nas crianças, colocando problemas. Que essa pessoa tem que tomar remédio para brincar melhor, ela tem que tomar remédio para estudar melhor, ela tem que tomar remédio para obedecer melhor, ela tem que tomar remédio para ser uma pessoa melhor. Mas esquece que o que Deus disse é aquilo que você ainda não aprendeu. Porque se você está ouvindo a palavra, se você tem a consciência que a palavra é viva,
é porque você ainda não está usando sobre ela. Não entende a forma de agir, não entende as linguagens do amor da criança. Começa o que? Atrasar a vida da criança também, além da tua estar atrasado, começa a atrasar outra geração. E nós temos que lembrar que nascemos perfeitos. E quando a gente vai se formando, infelizmente muitos também estão deformando. Ao invés de você formar, você está deformando a criança. E a pergunta que eu faço para você: Deus é deformado? Sim ou não? Deus é covarde? Deus é complexado? Deus é mentiroso? Deus é carente? Deus chora por qualquer coisa? Deus fica correndo atrás do amor dos outros? Então, se eu sou formado, se eu nasci perfeito, por que então ainda a gente acha, as pessoas acham que isso é comum, isso é natural, isso é normal? Se nascemos perfeitos, então o quê? Fomos formatados de uma forma errada. E se eu sou formatado de uma forma errada, eu tenho que chegar num ponto de eu zerar de novo esse HD. Porque Deus é perfeito. E na medida que a palavra vai entrando na sua vida, à medida que a palavra vai o quê? Sendo inserida na sua mente, você o quê? Vai ressignificando as coisas. Você o quê? Vai cada vez mais atribuindo um novo significado nas coisas que você acredita. Lembra o que Deus falou para Josué? A Bíblia diz aqui em Josué 1:8, na versão NVI: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Ainda na versão NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, diz: fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá, repita comigo, sucesso. O livro de Josué é um livro de conquistas. E Deus está nos mostrando exatamente isso. Eu posso ter trazido muita carga, eu posso ter trazido muito ensinamento errado, eu posso ter sido deformado, mas a partir do momento que eu leio esse livro, que é a Bíblia, o livro da lei, e eu o quê? Eu vou o quê? Estudando ele, como na versão NTLH diz, de dia e de noite, e se esforçando para viver, porque não adianta eu estudar, ficar na teoria, mas sim praticar. O que vai acontecendo? Eu vou entendendo, eu vou praticando, e se fizer tudo isso, como diz na palavra, eu terei sucesso. Eu tinha uma identidade formada pela palavra, e vemos aqui que cada vez que eu me aprofundo mais, o lixo vai saindo. Aquilo que não funciona vai saindo. E o que é bom vai ficando. Josué tinha uma mentalidade muito convicta da palavra. Tanto que ele diz aqui em Josué 24:15, se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além dos Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas repita comigo, mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele sabia aonde deveria estar e aonde sua família deveria permanecer. Isso é muito sério, porque à medida que tudo vai entrando, o lixo vai saindo e vamos vendo melhoras. Às vezes as pessoas, é muito interessante isso, porque às vezes as pessoas acreditam que está melhorando,
Quando você vai estudando a palavra, você vai praticando, a pessoa fala, não, mas eu estou melhorando, mas não. O que está acontecendo é um processo chamado techuvá. Repita comigo, techuvá. É a prática de voltar às origens no judaísmo. Então, na realidade, se você não está melhorando, você só está voltando às origens que Deus já disse que você é. Você o quê? Está limpando aquilo que não funciona e está voltando a ser puro na palavra. Você está voltando a ser original. A gente o quê? Vai vivendo uma falsidade, vai se falsificando durante a vida. E quando a gente começa a entender a palavra, a gente vai vendo que a gente vai se purificando e voltando àquilo que Deus nos formou para ser. As nossas características principais, a lei primária, os fundamentos. Somos formados para tudo menos a imagem e a semelhança de Deus. Você vê que o mundo forma você para tudo. Forma para ser médico, para ser advogado, forma para ser pai, quer formar para tudo. Mas nunca forma para viver a imagem e semelhança de Deus. Isso é terrível. Porque as pessoas estão sofrendo, estão deformadas, travadas, bloqueadas, complexadas, inseguras, cheias de fobia, cheias de complexos, instáveis, adolescentes totalmente perdidos, confusos, pessoas viciadas em medicamento, pessoas viciadas em trair o seu cônjuge, trair as relações com amigo, com familiares, com o patrão. E vivendo na ingratidão, tendo o espírito da murmuração. E a luta do mal, cada vez mais, é para enfraquecer a figura masculina. A gente vê que daqui a pouquinho ainda, né, o bispo Murilo vai falar sobre isso. E cada vez mais a gente vê o quê? Quanto mais o mal, ele vai o quê? Enfraquecendo a figura masculina, mais vai aumentando o sentimento da orfandade. As pessoas vão tendo o quê? Mais esse sentimento de estar sozinha. Não tem presença do pai, não tem presença da mãe. Ficam cada vez o quê? Inseguros, inseguras. Eu fiz um curso uma vez com um juiz penal, e ele estava falando para mim que quando ele ia para as audiências, né, aqueles jovens que tiveram a figura masculina olhavam no olho, os que não tiveram olhavam para baixo. Isso eu vivi comigo. Como eu não tive a presença muito do meu pai, eu o quê? Toda autoridade, qualquer pessoa, e policial, e não questão, presta muita atenção, não estou dizendo respeitar a autoridade, eu digo o quê? Procurar uma autoridade. São duas coisas diferentes. A gente o quê? Vive procurando. Então o quê? Quando chega uma autoridade em qualquer lugar, você abaixa a cabeça. Você não olha no olho. Você vive inseguro. Porque você não teve essa autoridade, essa posição, essa imagem da autoridade. Então a autoridade simboliza o quê? A autoridade simboliza o homem, simboliza Deus. Então quando esse jovem, ele não teve a presença do pai, ele fica buscando autoridade em todas as áreas da sociedade. Mas se esse jovem teve autoridade, você vê aqueles jovens, né, enfrentando polícia, olhando no olho, xingando o juiz. Por quê? Ele teve a figura masculina, mas ele não teve a caráter formado. No livro de Salmos, capítulo 139, versículo 13, na versão NVI diz: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção.
Essa palavra você nunca tem que esquecer. Porque quem sabe quem é, tem convicção. Pode voltar. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Eu sei como fui, eu sei como foi feito, fui formado. O Senhor viu meus ossos. Desde quando eu era um embrião, eu sei dos pensamentos de Deus sobre mim. E o que o Senhor pensa é o que eu preciso para mim, porque quem me fez, Ele sabe como formou. Ele sabe desde quando você era um embrião. A gente não pode se esquecer disso. Você tem que lembrar que o Senhor, Ele desde quando você era um embrião, já tinha planos para você. Você já tinha o quê? Um projeto com Deus. E na medida que a gente vai sendo o quê? Vai crescendo e vai sendo formatado, esse projeto vai sendo adiado ou vai sendo acelerado. Quem me viu quando eu estava em formação? Então eu me preocupo com o que o Senhor fala a meu respeito. A gente tem que se preocupar sempre com o que Deus diz sobre nós. É dessa maneira que o quê? Você vai criando a sua identidade. Cada ser humano é único e tem uma essência totalmente personalizada, exclusiva. E eu tenho que lembrar todos os dias que eu sou único, por isso que cada ser humano tem uma digital. Você vai ver que ninguém vai ter a sua digital. Você pode ter você pode o quê? Colocar o quê? 7 bilhões de pessoas para botar e colocar cada um da mesma maneira. Você vê que cada um tem a sua digital, sua identidade específica. Por quê? Porque Deus ele faz exclusivamente cada um. Repita comigo, a minha essência é exclusiva. Eu sou único. Eu não posso só repetir, eu tenho que deixar isso entrar. Porque quando você deixa isso entrar, você começa o quê? Formatar novamente aquilo que está, muitas vezes, com vírus. Eu lembro quando há uns 10, 15 anos atrás, eu tinha um computador, e quando acontecia algum vírus no computador, ele começava a gritar, cavalo de Troia, e começava aquele alarido todo. Quando você percebe que tem algo entrando errado, você tem que se movimentar, você tem que ficar alerta. E cada vez mais lendo e inserindo a coisa certa, a sua identidade própria. Pegando e meditando no livro e praticando, porque somente assim teremos sucesso em Deus, em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. E vamos orar, e vamos clamar a Deus, e vamos buscar essa identidade própria. Às vezes você está tão cheio de situações, que às vezes você não consegue nem enxergar isso. Mas vamos pedir uma visão, vamos pedir uma consciência, para que Deus, a partir desse dia, comece o quê? Situações o quê? Acelerar, destravar, e que Deus nos faça verdadeiramente a imagem e semelhança que Ele já nos formou para ser. Pai amado, Pai querido, entramos na sua presença nesse momento, meu Deus.
Meu Pai, agradecemos, meu Deus, por essa oportunidade nessa madrugada. A Tua palavra diz, meu Deus, eu amo os que me amam e aqueles que me buscam na madrugada me encontrarão, meu Deus. O Teu povo está na madrugada, o Teu povo está entendendo, meu Deus, que verdadeiramente, Senhor, tem muitas coisas que estão erradas. Tem muitas coisas, meu Pai, que precisam ser acertadas, alteradas, meu Deus. Oh, Senhor, nós vemos que precisamos, meu Pai, da Tua essência, precisamos das características de Cristo em nossa vida, meu Deus. Eu oro, meu Pai, que todo bloqueio, que toda inclinação, meu Pai, que todo espírito que se levantou, meu Deus, para destruir, para amarrar, para bloquear, meu Deus, para cegar, meu Deus, para começar a travar, meu Deus, colocar instabilidade, complexos, medos, covardias, meu Deus, verdadeiramente, a partir de hoje, meu Pai, que está encerrado esse ciclo, eu determino, meu Pai, a destruição, cancelamento, meu Pai, de toda a situação, meu Pai, de todo, meu Pai, totalmente o poder do Espírito, o poder do demônio sobre a vida dessa pessoa. A partir de hoje ela está liberta, ela está, meu Pai, totalmente, meu Deus, reestabelecida no Senhor, meu Deus. Eu determino, meu Pai, uma construção sólida. Eu determino, meu Pai, uma construção, meu Pai, do caráter de Cristo, da essência, meu Pai, que o Senhor nos fez, meu Deus, que a partir de hoje possamos sim, meu Pai, entender, possamos sim absorver, possamos sim, meu Pai, praticar, ensinar, meu Deus. Oh, meu Deus, eu consagro, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus. Eu peço que nessa madrugada, meu Pai, saiam daqui homens e mulheres, meu Pai, totalmente, meu Pai, com entendimento renovado, com uma sabedoria, meu Pai, totalmente criada no Senhor, meu Deus. Eu determino, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a mentalidade, que venha abençoar, meu Pai, a obra das mãos, a planta dos pés, que o Teu povo venha ter essa consciência, meu Deus, que verdadeiramente, meu Pai, o Teu poder, o Teu Espírito já está disponível, meu Deus. Meu Pai, eu determino que a partir de hoje o caráter seja formado, a personalidade, os fundamentos, meu Pai, que a geração, meu Pai, seja totalmente ressignificada, meu Pai, no Senhor. Meu Pai, que possamos sim, meu Pai, meu Deus, atualizar, meu Pai, e viver a techuvá, a volta das origens, meu Deus. Precisamos, meu Pai, voltar às origens. Precisamos, meu Pai, voltar, meu Pai, ao primeiro amor. Precisamos voltar, meu Pai, aquele primeiro amor que a Tua palavra diz em Atos, da igreja primitiva, meu Deus. Aquele amor, meu Pai, que as pessoas, meu Pai, se davam, se doavam, vendiam tudo para viver pelo Senhor, acreditavam na Tua palavra, praticavam, tinham fé na própria fé, meu Deus. Eu consagro, meu Pai, e determino um povo corajoso, um povo, meu Pai, sábio, um povo, meu Pai, que entende o que deve fazer e faz, meu Pai, o que o Senhor está pedindo, meu Deus. Eu consagro, meu Pai, e peço, meu Pai, que no dia de hoje o Senhor, meu Pai, venha, meu Pai, formatar novamente, que o Senhor venha, meu Pai, colocar esse espírito, meu Pai, como era o espírito de Josué, o espírito, meu Pai, do corajoso, de sabia, meu Pai, que ele, meu Pai, e a sua casa, a sua família iria servir ao Senhor, meu Deus. Que nenhum problema, que nenhuma inclinação, que nenhuma identidade corrompida, que nenhum espírito, meu Pai, que venha cegar, que venha bloquear, que venha amarrar, meu Deus, pode impedir, Senhor, estará impedindo, meu Pai, o avanço da vida dela, meu Deus. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha, meu Pai, fazer instrumentos novos, meu Pai, que o Senhor venha fazer um canal de vida, que essa pessoa seja, meu Pai, a partir de hoje, meu Pai, o resultado da Tua palavra, não o resultado de mídia social, não o
não o resultado, meu Pai, de compartilhamentos, de curtidas, meu Pai, mas o resultado, meu Pai, de verdadeiramente da identidade, de impactar pessoas, de mudar a própria vida, de se transformar um espírito, meu Pai, verdadeiramente um instrumento, meu Pai, de evangelização para outras pessoas, meu Deus. Oh, meu Deus, nós oramos para ser exemplos até de boca fechada, que as pessoas queiram o Senhor, meu Pai, através dos nossos exemplos, das nossas atitudes, da nossa família, meu Deus, que verdadeiramente o nosso caráter seja formado no fogo, a purificação, meu Pai, venha acontecer, meu Deus. Oh, meu Deus, eu peço que teu povo, meu Pai, que verdadeiramente está se doendo, que entendeu, meu Pai, que agora, no dia de hoje, nessa madrugada, meu Pai, dia 4, Senhor, verdadeiramente é a oportunidade, meu Pai, do algo novo, de acelerar processos, de destravar situações, de desbloquear, meu Pai, meu Deus, problemas que há muito tempo está assolando pela falta da intimidade, pela falta do discernimento, pela falta da identidade. Meu Pai, é que a partir de hoje, essa pessoa, meu Pai, ela vem, meu Pai, criar novamente uma postura, meu Pai, verdadeiramente, ela vem se colocar na posição de liderança, de embaixador, de governador, de autoridade, de líder, meu Pai, espiritual, de líder da sua própria casa, de líder da sua própria mente, meu Pai, que as mentes, Senhor, venham ser formadas, meu Pai, no fogo, no caráter de Cristo, meu Deus. Eu abençoo, meu Pai, determino, meu Deus, que no dia de hoje, aquilo que até então estava muito tempo parado, aquilo que até então estava muito tempo bloqueado, processos na justiça, diagnósticos médicos, contratos não assinados, problemas do casamento, problemas da saúde, problemas do relacionamento, na identidade, problemas no espiritual, a partir de hoje, meu Deus, eu determino uma restauração por completo, meu Deus, uma restauração integral, um espírito novo, uma unção renovada, que o teu povo receba aquilo, meu Pai, que até então estava buscando, que as definições sejam entregues, meu Pai. Eu determino, meu Pai, que a partir de hoje, meu Deus, iremos nos colocar, meu Pai, na posição onde o Senhor manda, meu Pai, aonde, meu Pai, iremos poder obedecer, iremos poder praticar, meu Deus, que teu povo não seja um povo inerte, um povo, meu Pai, que anda murmurando, reclamando, procrastinando, meu Pai, mas um povo ativo, um povo, meu Pai, que estabelece lugares, que estabelece territórios, que ganha, meu Pai, os territórios, meu Pai, que verdadeiramente vai tomando, meu Pai, aquilo que é dele, meu Deus, aquilo que o Senhor já nos deu, meu Deus. Eu determino, meu Pai, uma posição, meu Pai, verdadeiramente uma autoridade, que essa pessoa não se coloque abaixo de ninguém, meu Deus, que essa pessoa se coloque como sacerdote da sua casa, que ela seja a coluna que venha sustentar toda a sua família, a coluna que venha sustentar todo o seu trabalho, que venha sustentar todos aqueles que cruzam o seu caminho, que seja essa autoridade formada, meu Pai, lapidada, ajustada, moldada, totalmente, meu Pai, meu Deus, formada no Senhor, meu Deus. Nós abençoamos, meu Pai, verdadeiramente a nossa geração, meu Pai, que possamos formar os nossos filhos de uma maneira que te agrade, meu Pai, que verdadeiramente venhamos, meu Pai, ser, meu Pai, pais melhores, mães melhores, que possamos sim, meu Pai, formar essa nova geração, que Senhor, sejamos sim um exemplo, meu Pai, para essa nova geração, meu Pai, que possamos, meu Pai, mudar as nossas vidas para poder mudar, meu Pai, a vida dos outros, a vida dos cegos, fazer cego enxergar, fazer surdo ouvir, meu Pai, fazer mudo falar, fazer coxo andar, fazer leproso se purificar, meu Deus. Nós podemos e devemos, meu Pai, e que teu povo se coloque, meu Pai, nessa posição, que possamos, meu Pai, influenciar novas pessoas, que possamos, meu Pai, verdadeiramente, meu Pai, se colocar nessa posição, meu Pai, de ter as mesmas obras que o Senhor nos permitiu, fazer as mesmas obras
obras que o Senhor fez, e até mesmo maiores, que o Senhor nos permitiu, meu Deus, e queremos, meu Pai, realizar, porque isso já é nosso, isso foi nos dado, isso foi o presente, essa é a nossa herança, meu Pai, é herança para filho, e somos filhos, meu Deus, e isso, meu Pai, cada vez mais que esteja, meu Pai, fixado, convicto em nossos corações, meu Deus, eu consagro, meu Pai, a vida de cada um, meu Deus, eu determino que a balança, meu Pai, para esse povo que está aqui, meu Deus, esse povo que está sacrificando, venha pender, venha pesar mais, meu Deus, esse povo, meu Pai, que está aqui dando mais, que receba mais, que destrave, que desbloqueie, que acelere, que abençoe, meu Pai, que esse povo que está aqui, meu Pai, verdadeiramente, meu Pai, venha receber tudo aquilo que está pedindo, todos os projetos escritos, meu Pai, textualizados, verbalizados, contratos, documentos, diagnósticos, meu Pai, carteiras de trabalho, passaportes, fotos, documentos, tudo aquilo que o teu povo está apresentando, se verdadeiramente, meu Pai, está dando, se verdadeiramente está sacrificando, meu Pai, que o Senhor entregue, meu Pai, nessa noite, nessa madrugada, meu Deus, nessa manhã, meu Deus, dessa quinta-feira, eu abençoo, meu Deus, a vida de cada um, eu peço, meu Deus, que verdadeiramente a última palavra seja do Senhor, meu Deus, que verdadeiramente, meu Deus, que seja feita a tua vontade e não a nossa, que verdadeiramente o teu Espírito seja colocado em nossas vidas e possamos sim, meu Pai, a partir de hoje, viver glórias em cima de glórias, vitórias em cima de vitórias, e que verdadeiramente o teu povo, meu Pai, se coloque hoje como embaixadores, governantes, meu Pai, autoridades e líderes, meu Pai, que é dada pelo Senhor, meu Pai. O Senhor nos deu essa posição, meu Deus. O Senhor nos colocou essa identidade e que possamos sim, meu Pai, cada vez mais voltar às origens, meu Deus. As origens, meu Deus, do povo que te conhece, do povo que acredita, do povo, meu Pai, que não pede vitória, mas agradece pelas vitórias, meu Deus. Essa, meu Pai, é o poder da fé, meu Deus, que verdadeiramente não pedir cura, mas agradecer pela cura. Não pedir, meu Pai, contrato fechado, mas já agradecer pelos contratos fechados. Não pedir restauração, mas agradecer pelo casamento restaurado, meu Deus. Pela vida restaurada. Nós agradecemos e pedimos, meu Pai, que mais uma vez o Senhor possa, meu Pai, nos ouvir e receber, meu Pai, esse pequeno sacrifício que estamos aqui, meu Deus, porque nós sabemos que grande foi o seu, poderoso foi o seu, inimaginável, meu Deus, sobrenatural foi o seu, meu Deus. O que estamos fazendo não é nada pelo que o Senhor faz, perto do que o Senhor faz por nós, meu Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos. Eu abençoo a vida de cada um, meu Deus. Eu determino, meu Pai, que cada um, meu Deus, venha ter, meu Pai, uma quinta-feira abençoada. Meu Deus, que venha ter um retorno, meu Pai, abençoado. Abençoa teu povo, dê força, dê capacitação, dê boas novas, dê discernimento. Meu Pai, faça teu povo um imã de vitórias, meu Deus. Que aonde teu povo tocar, bênçãos sejam geradas, milagres aconteçam, situações sejam destravadas. Que aonde teu povo pisar, vai deixar uma pegada, um rastro, a pisada do vencedor e do conquistador. Meu Deus, eu consagro, eu determino bênçãos, meu Deus, e peço que essa quinta-feira seja, meu Pai, uma quinta-feira de testemunhos, gerações de testemunhos, meu Deus. Eu consagro e agradeço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, e peço que todo propósito, meu Pai, seja materializado e concretizado em o nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém. Toma posse de toda palavra que você ouve. Às vezes, nesse momento, você está ainda naquele mix de tentar entender e tentar compreender. Mas saiba que tem coisas que a gente não tenta entender, a gente somente aceita. Então, se Deus te fez assim, começa a praticar e ser essa pessoa dessa maneira. Se você não consegue ser corajoso, tenha atitude de coragem, porque às vezes a gente pede coragem e acha que Deus vai dar coragem, mas Deus, Ele te dá o quê? Oportunidades para ser corajoso. Então,
pegue essa oportunidade, porque sempre você tem que lembrar, Deus faz 50%, a gente faz os outros 50%. Você tenha uma volta abençoada, Deus abençoe sua vida e foi um prazer em servi-los essa madrugada.